que são os equinodermos, animais que vivem no ambiente marinho, que destacam pelos seus representantes. A maioria tem seu corpo revestido com espinhos ou projeções pontiagudas. Estrelas do mar, pepinos do mar e ouriços do mar são os seus representantes mais conhecidos. Gerais. Os equinodermos são organismos triblásticos, celomados e deuterostômios. Durante a fase larval apresentam simetria bilateral e na fase adulta apresentam simetria radial, pentarradial. Os animais equinodermos apresentam uma grande diversidade de tamanhos, formas e estilos de vida. São animais de vida livre e isolada. Poucas espécies vivem fixas a um substrato. Uma das características marcantes é que eles apresentam um sistema ambulacral. Estrutura corporal. Geralmente o corpo dos equinodermes são organizados em 5 partes simétricas que se distribuem na forma dos raios de uma circunferência. Sistema aquífero ou ambulacrário. O sistema ambulacrário ou hidrovascular é um conjunto de estruturas que permite a locomoção, a captura de alimentos e a percepção tátil dos equinodermes. Derivado do celoma, esse sistema de tubos e ampolas apresenta uma placa denominada de madrepórica, que permite a entrada de água no corpo, que também utiliza da força hidráulica para controlar os chamados pés ambulacrários, sistema circulatório e excretor. O sistema circulatório ocorre através do sistema aquífero. Ele realiza a circulação da água dentro do corpo, permitindo o transporte de substâncias e da locomoção. E também permite a excreção, eliminando as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Os equinodermos apresentam um sistema digestório completo, com boca, esôfago, intestino e ânus. O estômago é encontrado apenas em equinodermos carnívoros. A maioria das espécies alimentam-se de algas marinhas. Para isso, contam com a lanterna de Aristóteles, que consiste em um aparelho bucal que raspa o alimento. As espécies carnívoras, como a estrela do mar, alimentam-se de pequenos animais. Neste caso, a digestão ocorre fora do corpo. A estrela do mar projeta o seu estômago e enzimas digestivas sobre o alimento, que começa a ser digerido. Somente depois, ela é conduzida para o interior do seu corpo, de modo a finalizar a digestão. A reprodução dos equinodermos é sexuada. Os equinodermos são, em sua maioria, animais dioicos. A fecundação externa ocorre através dos orifícios das placas genitais, de onde os gametas saem para a água. Os zigotos formados geram larvas, que nadam durante algum tempo, fixando-se a um substrato e, por meio de metamorfose, originam os adultos. Sobre a classificação dos equinodermos, estima-se que existam cerca de 7.000 espécies desses animais, sendo organizados em 5 classes. A classe asteroidea, onde seus representantes são as estrelas do mar, que possuem um disco central, que partem braços, esses sendo tipicamente 5, porém, dependendo da espécie, pode variar até 40. A classe ophiuroidea, onde também possui um disco, que partem braços, porém esses longos e flexíveis. Representantes desse grupo são as serpentes do mar. A classe crinoidea, onde estão os lírios do mar, que possuem uma base presa a um substrato, por onde partem 5 braços ramificados, dando um aspecto de planta a esse animal. A classe holotroidea, onde estão representados os pepinos do mar, que possuem um corpo delgado, alongado e que também possuem um eixo oral-aboral. E a classe equinoidea, onde estão os ouriços do mar. Esses animais possuem um corpo globoso, com espinhos que geralmente possuem de 3 a 10 centímetros de diâmetro. Os protocordados são animais cordados e invertebrados. O grupo possui poucos representantes, e todos são pequenos animais marinhos. São exemplos de protocordados as assídeas, as sápalas e o anfioxo. Os protocordados realizam reprodução sexuada com fecundação externa. Em alguns casos, podem apresentar reprodução assexuada por brotamento. Podem ser encontrados em vidas livres ou formando colônias. São invertebrados. Os protocordados não apresentam uma cabeça diferenciada. Alguns possuem o formato do corpo que lembram aos de peixes. Os protocordados são divididos em 2 subfilos, Urocordata e Cefalocordata.
Os urocordados ou tunicados recebem esse nome pois têm um tecido de celulose chamado túnica em volta de seu corpo. Como todo cordado, eles apresentam a notocorda, porém, nesse caso, somente em sua fase larval. Eles podem ser solitários ou coloniais. Quando coloniais, cada um dos indivíduos executa sua própria tarefa, e quando solitárias, possuem uma forma esférica ou cilíndrica, realizando todas as tarefas juntas. Há duas aberturas para o ambiente. Um é o cifrão oral e o outro é o cifrão atrial. O primeiro é por onde a água entra e o segundo é por onde ela sai. Sobre a estrutura corporal desses indivíduos, percebemos que eles possuem um sistema digestório e excretor completo, do qual possuem boca e ânus. Seu sistema digestório está completamente relacionado ao cifrão oral e o cifrão atrial, no qual partículas de alimento entram pelo cifrão oral e, através de um processo, saem pelo ânus, que fica perto do cifrão atrial. O sistema circulatório desses animais é composto por um coração ventral e dois grandes vasos que se conectam com os outros vasos espalhados pelo corpo, que passam pelos órgãos. Uma característica diferente de todos os outros cordados é a orientação de sangue. O coração dos tunicados direciona o sangue para uma direção por alguns segundos, para de bater e depois volta, porém redirecionando o sangue à direção oposta da de antes. O sistema nervoso desses seres contém apenas um gânglio nervoso e um conjunto de nervos que fica localizado ao lado dorsal da faringe. E o sistema reprodutor desses animais são tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino, já que esses animais são hermafroditas. A fertilização é externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, os animais urocordados passam pelo estágio larval com uma larva parecida com a do girino, e essa larva é alongada, transparente e livre natante. Cefalocorgagos. Os cefalocorgagos são animais pequenos e finos, com o corpo achacado lateralmente, como o corpo dos peixes, e são transparentes e vivem em queijados em substratos arenosos, deixando apenas a cabeça aparente. São representados atualmente pelos anfíxios. Estrutura corporal. Os anfíxios são compostos por músculos longitudinais em horizontal, que são divididos por blocos chamados miocômos. A notocorda se mantém nos adultos, dando uma estrutura mais forte ao corpo. Sistema circulatório. O sistema circulatório é fechado. Isso quer dizer que o sangue da aorta ventral passa pelas artérias brânquias na faringe e depois se junta à aorta dorsal. A partir de então, o sangue é levado para todos os órgãos do corpo por meio dos capilares. Sai pelas veias e volta para a aorta dorsal. Sistema reprodutor. Os anfíxios são dioicos. Cada indivíduo tem um sistema reprodutor feminino ou masculino, com até 40 pares de gônadas, órgãos que produzem os gametas. Próximo ao ácaro, os gametas são depositados no ácaro, depois liberados por meio dos antípodas. Portanto, a fecundação dos cefalocordários é externa, o desenvolvimento é indireto, pois passa pela fase larval e as larvas são livres natantes e se alimentam de plânctons. Sistema nervoso. O centro do sistema nervoso está localizado em volta do cordão nervoso, acima do notocorda, do músculo sem duas raízes, dos nervos espinhais que se espalham pelo corpo, indo para os órgãos sensoriais. Esses são os sócios, que percebem a presença de luz, e vários sensores táteis pelo corpo, que são muito importantes quando eles se enterram na areia. Sistema digestório e excretor. Por serem animais filtradores, os anfíxios filtram toda a água que atravessa suas fendas branquiais. Ao atravessar as fendas, a água cai no ácaro e então é eliminada pelos acropórios. Quando há partículas de alimentos presentes na água filtrada, essas partículas grudam no muco, que é produzido pelo endostilo, que se localiza na faringe do animal. Essas partículas de alimento e muco são encaminhados para o intestino, onde sofrerão a ação das enzimas digestórias e onde ocorrerá a maior parte da digestão. É importante lembrar que esses animais não possuem estômago.